vimos em outras aulas como cultivar micro-organismos em laboratório. Mas imagine que a gente processou uma amostra clínica de um animal ou uma amostra de alimento e cresceu uma bactéria na placa. Isso significa que essa bactéria que foi cultivada está deixando o animal doente ou o alimento impróprio para consumo? Não necessariamente. Para eu tirar essa conclusão, eu preciso saber que bactéria é essa que foi isolada. Então, na aula de hoje, nós vamos ver algumas técnicas utilizadas para identificar bactérias cultivadas in vitro. A identificação de micro-organismos, além de ser importante para o diagnóstico clínico, também é usada no controle de processos de fabricação e manipulação, para a garantia da segurança de alimentos. Além disso, ainda é essencial para a tomada de decisão de ações corretivas em caso de contaminações ou na avaliação da higienização de ambientes controlados, como por exemplo alas de tratamento intensivo em hospitais. Nós já vimos que o meio utilizado para o isolamento de micro-organismos em laboratório pode ser não seletivo, por exemplo. Nesse meio crescem a maioria das bactérias não fastidiosas, aquelas que não são muito exigentes nutricionalmente falando. Um exemplo é o agar PCA, agar padrão de contagem. O meio também pode ser seletivo, quando ele seleciona os micro-organismos com base em uma determinada característica. Um exemplo é o agar saborô, que favorece o crescimento de fungos em detrimento de bactérias. E também existem os meios diferenciais, que fazem com que micro-organismos diferentes apresentem algumas características culturais diferentes. Um exemplo é o agar McConkey, que diferencia bactérias que fermentam daquelas que não fermentam a lactose. Além do meio de cultura utilizado, a gente também precisa pensar na temperatura e na atmosfera de incubação, uma vez que elas são fundamentais para que se tenha sucesso no isolamento de micro-organismos. Um micro-organismo que cresce a temperatura ótima de 35 graus, por exemplo, pode não crescer se for incubado a 20 graus. Ou um micro-organismo anaeróbio estrito não crescerá se não for cultivado em condições de anaerobiose. Aqui eu tenho uma jarra de anaerobiose. Se eu quero cultivar um micro-organismo anaeróbio, eu inoculo na placa ou tubo normalmente, mas antes de colocar na estufa, eu coloco dentro da jarra. E para criar o ambiente anaeróbio, eu coloco uma vela. Fixo, acendo a vela e vedo bem a tampa. Quando todo o oxigênio dentro da jarra for consumido pelo fogo, ele vai se apagar. Então, se eu quero cultivar micro-organismos anaeróbios, é só colocar na jarra e colocar a jarra com as placas ou tubos inoculados dentro da estufa. Se a intenção for cultivar micro-organismos aeróbios, aí a gente coloca as placas ou tubos normalmente, como já fizemos outras vezes. O oxigênio está finalizando, sempre utilizando a temperatura adequada ao crescimento do micro-organismo que eu quero cultivar. O oxigênio lá dentro já foi todo consumido e a gente criou um ambiente anaeróbio para o crescimento de micro-organismos anaeróbios. A identificação de um micro-organismo começa pela análise da morfologia das colônias que esse micro-organismo forma numa placa com meio de cultura. Eu faço a análise visual das colônias crescidas. Por exemplo, observando aqui essa placa, as colônias crescidas são grandes ou pequenas? São pigmentadas ou não? Se elas são pigmentadas, são que cor? É uma colônia lisa ou rugosa? É brilhante ou é opaca? Possui algum halo à sua volta? Cada micro-organismo apresenta uma característica específica quando cresce em um determinado meio. E observando a morfologia das colônias, já é possível sugerir qual o micro-organismo em questão. Após a análise das características culturais, a análise por técnicas de coloração também é bastante útil na identificação de um micro-organismo. Com a coloração de Gram, por exemplo, que nós já vimos, podemos identificar se a bactéria em questão é Gram positiva ou Gram negativa. A coloração de Ziehl-Neelsen
permite identificar bastonetes álcool ou ácido resistentes. Além dessas, muito utilizadas, também existem outras técnicas especiais de coloração que permitem, por exemplo, identificar estruturas, como esporos ou flagelos, e também podem auxiliar na identificação dos micro-organismos. Então, até agora, nós vimos que as características culturais e a análise da morfologia por técnicas de coloração podem ajudar no início da identificação de bactérias. Mas esses métodos sozinhos não permitem que a gente veja características da fisiologia das células. Para isso, a gente utiliza testes bioquímicos. Com eles, a gente consegue identificar ou classificar as bactérias de acordo com as suas propriedades metabólicas, que são únicas para cada espécie. Os resultados dos testes bioquímicos são sempre expressos como positivo ou negativo. E aí a gente utiliza chaves para a identificação de acordo com essas características pré-estabelecidas. Nessa tabela aqui, por exemplo, a gente consegue ver os resultados dos testes bioquímicos para as bactérias da família Enterobacteriaceae. Vamos ver então alguns exemplos de testes bioquímicos utilizados para a identificação de bactérias. O teste da catalase é um teste bem simples e rápido que permite identificar micro-organismos produtores da enzima catalase. Eu tenho aqui duas placas com micro-organismos cultivados. Então, vou colocar 2 gotas de peróxido de hidrogênio numa lâmina de vidro. Vou colocar uma alçada de cada micro-organismo em cada gota. Coloquei o primeiro micro-organismo, não aconteceu nada. Vamos para o segundo. Consigo ver a formação de bolhas. Isso significa que esse micro-organismo produz a enzima catalase. A catalase, ela quebra a molécula de peróxido de hidrogênio em água e oxigênio, e a gente observa essa reação por meio da formação de bolhas. Vamos fazer agora o teste do vermelho de metila. Tenho aqui 2 cultivos bacterianos recentes. Algumas bactérias fermentam a glicose presente no meio, produzindo grandes quantidades de ácidos. Esses ácidos baixam o pH do meio de cultivo para menos de 5. O vermelho de metila é um indicador de pH. Quando ele é adicionado a um meio com um pH menor do que 5,5, esse meio vai apresentar a cor amarela. Quando ele é colocado num meio com um pH maior do que 6, esse meio vai apresentar a cor vermelha. Eu tenho aqui então as 2 bactérias, vou colocar o vermelho de metila. Se as bactérias fermentaram a glicose, houve produção de ácidos e a gente vai observar a cor amarela. Se não houve a fermentação da glicose, não houve produção de ácidos e a gente vai observar a cor vermelha. Fazer o teste de produção de indol. Com esse teste, a gente consegue saber se a bactéria consegue utilizar o aminoácido triptofano como fonte de carbono ou energia. As bactérias que possuem a enzima triptofanase degradam o aminoácido triptofano, produzindo indol, ácido pirúvico e amônia. Então, a gente tem aqui 2 cultivos bacterianos crescidos em caldo triptona, que é um caldo rico em triptofano. Se a bactéria utiliza o triptofano do meio, o indol vai se acumular no meio e a gente vai conseguir ver isso adicionando o reativo de Kovac. Ele reage com o indol, produzindo um composto rosado que não é solúvel em água. Então, se a gente observar a formação de um anel rosado, significa que a bactéria produz o indol a partir do triptofano. Se o anel produzido não tiver essa cor, indica que no meio não há indol, ou seja, a bactéria não utiliza o triptofano.
praticamente impossível esgotar todos os testes bioquímicos para a identificação de bactérias. Nós vimos 3 exemplos de uma enorme variedade de testes que podem ser feitos. É só pegar uma chave de identificação no livro, ver quais os testes bioquímicos necessários para identificar aquele grupo de bactérias e seguir os protocolos para a realização dos testes. Não tem erro, é como seguir uma receita de bolo, certo? Hoje nós ficamos por aqui e aguardo vocês na nossa próxima videoaula.